she said, can we just take my horse to the water I was looking for? Oi, meu povo! Na hora de falar sobre o episódio 11, eu tô prometendo pra mim mesmo que eu não vou chorar, tá? Enquanto eu falo desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 11, fazer aí os comentários sobre o episódio. E só lembrando, meu povo, que eu tenho vídeos assim sobre todos os episódios dessa temporada e desde a terceira. Então, se você se interessa pelo assunto, dá uma olhadinha aqui no canal que eu tenho uma playlist só de Outlander. Então, meu povo, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais. Todas Patrick Rocha PR. Bora falar sobre esse episódio que, assim, cara, eu vou chorar. Eu vou chorar de verdade, porque eu não sei o que eu... Sabe? Se meu coração aguenta. Eu não sei. Ai, Deus, vamos conversar sobre esse episódio, meu povo. O que que pega? Bom, nesse episódio a gente começa ali com a família Fraser. No meio que se... a Claire, né, se questionando ali, falando, ai, eu não vou me perdoar se o Jamie nunca comer, o Jeremiah nunca comeu um sorvete ou uma manteiga de amendoim, porque ela tá tentando fazer esses negócios ali, achei bonitinho. Eles encontram ali umas cabanas queimadas, né, umas coisas ali diferenciadas, né, eles encontram com uma mulher ali que, né, tá pra hora da morte, porque... a coitada foi toda queimada, sabe? Então, eles encontram com ela ali, vê uma situação onde tem umas coisas acontecendo e eles não sabem o que tá acontecendo. E nisso a gente segue o nosso episódio, né? Tem até ali uma coisa ali falando que pode ser os índios, né? Porque tem uma como é que é? Arrow, flecha. Tem uma flecha ali em um dos corpos, só que o Jamie fala, uma flecha, isso não tem cara dos índios. E nisso mais pra frente a gente até vê, porque os Browns acabam reunindo um grupo ali a milícia deles, e parte ali falando que foi os índios, só que o próprio Ian fala, não, isso dali não tem cara de ter sido ataque de índio, porque primeiro eles não tiraram o escalpo, né, que os índios costumam tirar, e mesmo se tirasse, não são todos os índios que fazem aquilo, quer dizer, não é só a cultura dos índios fazer aquilo. Então o Ian deixou ali a pergunta no ar, né, quem é o responsável por aquilo? Então a gente segue o episódio ali, e nisso a gente vê a família feliz ali, todo mundo, né, de boas e tal. Não durou muito tempo, porque a gente viu que o Jeremiah pega a pedra ali, eu esqueci o nome daquela pedra, gente. Mas o Jeremiah pega a pedra e ela começa a esquentar na mão dele. E nisso da pedra esquentar na mão dele, ela acaba explodindo. Na minha cabeça, quando eu li essa cena no livro, eu imaginei pedra explodindo mesmo. Só que não, a pedra só quebrou. Né? Porque faz mais sentido, porque tá na mão de uma criança, o negócio explodir, coitada da criança. Mas a pedra acaba rachando, quebrando ele na mão dele, se desfazendo na mão dele. E todo mundo que é viajante do tempo sente o calor da pedra. O Jeremiah no livro até fala que a pedra tá mais quente pro Jeremiah do que pras outras pessoas. Então tem um mistério ali. Tanto que quando eu tava fazendo o react, eu até falo, talvez essa seja, né, a prova ali que tá esperando, que o Roger tava esperando, né? Tanto que assim que eu termino de falar isso, a Brianna vai e fala, gente, vocês podem ver no meu react, eu falei isso antes. Mas talvez essa coisa da pedra ter explodido na mão do Jeremiah seja porque ele é filho de dois viajantes do tempo, sabe? Então talvez essa seja a resposta que tá todo mundo esperando ali, né? Pra saber a origem, quer dizer, a coisa do Roger ser pai dele biológico ou não. A gente vê que cria muita tensão ali na família, né? Porque até então a gente tinha visto que era comprovar que o Jeremiah poderia viajar pelas pedras, que eles viajariam pelas pedras. Então, quando eles falaram isso lá no começo, eu já li os livros, eu sei, né, do que vai acontecer.
Gente, eu só li até o 5º livro, então pra mim, essa temporada tá me dando muito spoiler. Muito spoiler do próximo livro. Tá me dando muito spoiler do próximo livro, se muita coisa que aconteceu aqui que eu falei que não tem no livro acontecer lá. Como que aconteceu nesse episódio. Eu tô com medo. Mas a gente vê ali a tensão, né? E como eu tava falando, quando eu vi os dois conversando sobre isso lá na varanda deles, eles falando que era só ter a comprovação de que o Jeremiah poderia viajar no tempo, que eles viajariam, na minha cabeça, internamente, eu já estava. Ele pode viajar. Ele pode e vocês não vão. Eu não permito. Diana Gabaldon, você me prometeu. Nisso, a gente acaba vendo ali, né, os Brown chegando com a milícia deles, com a gangue deles ali, a formação de quadrilha dos Browns, que chegou ali e eles estão aí com essa coisa de caçar quem tá pondo. Cara... Não, é que eu parei pra pensar que agora que eu ia falar que eles estão caçando essas pessoas que estão... as pessoas, os índios ou não índios, quem for, que estão colocando fogo nas cabanas. E isso me veio ao quê? A morte de Claire e Jamie na cabana. Tan, tan, tan. Tem ligação? Não sei. Então, a gente... Ai, gente, tô tão mal com esse episódio. Eu não tô com o psicológico muito bem com esse episódio, não, gente. Eu tô falando sério. Mas aí a gente vê que o Jamie, eles chamam o Jamie pra fazer parte ali dessa nova milícia, dessa nova gangue que tá aí botando terror e procurando os responsáveis pela matança que tá rolando por ali, o que eu tô achando meio suspeito. Essa coisa, se bobear, até os Browns mesmo estão fazendo isso. Não põe a mão no fogo, não. Mas nisso, a gente vê que o Jamie pede um tempo para pensar a respeito disso. Eu quero deixar aqui mostrando o livro aqui, ó. Tá até caindo ali, ó, porque eu tirei o livro 5 que tá aqui, que eu já tô fazendo as minhas pesquisas pro livro versus série, né? Estou lendo aqui umas partes e assim... Livro versus série, gente, promete. Mas Mas isso a gente vê que o Jamie pede um tempo pra pensar a respeito do convite que ele recebeu ali dos Browns. Os Browns deixam ele pensar a respeito, né, daquele convite. Nisso, a gente acaba vendo ali o Ian indo conversar com a Claire a respeito do diário. Finalmente o diário! Eu tava pensando que não ia ter mais o diário, só que a Diana Gabaldon, ela escreveu esse episódio. Então ela era obrigada a colocar esse diário ali, tá? Ela era obrigada, por lei, a colocar esse diário ali. Então eu só achei meio estranho o Ian demorar esse tempo todo pra entregar o diário, pra falar sobre o diário, né? Pra conversar sobre o diário com a Claire, porque nos livros... Ele faz isso assim que ele chega. Ele já entrega o diário pra Claire e começa a conversar com a Claire sobre. Aqui na série ele entrega o diário pra Claire porque ele leu o diário com certeza, que ele fala latim com certeza. E então ele já tem uma ideia do que acontece, do que a Claire é. E então ele acaba fazendo uns questionamentos ali e a Claire e o Jamie acabam contando a verdade pro Ian. O que eu gostei bastante de ter acontecido. Eu só acho que eles poderiam contar também pra Marcely e pro Fergus, né? Porque a família toda já fica sabendo, gente. Junta todo mundo ali no churrasco em família e fala, então, gente, a gente tem uma coisa pra contar pra vocês. A gente aqui é do futuro, tá? E provavelmente vai rolar de fazer uma viagem mais tarde aqui, tá? Pra gente voltar pra onde? Pro futuro. A gente é de 200 anos na frente. Mas contam ali pro Ian, né? O Ian vai falar, eu sempre falei que você era uma fada. É muito bonitinho ele, porque ele precisa colocar no conhecimento dele, da época,
a cultura dele, né? Das fadas e tal. Que vocês lembram que deu treta na primeira temporada por causa de fada, né? As pessoas acreditavam em fadas. Eu acredito em fadas. Acredito. Que deu treta lá pro lado da Claire, né? E volta essa questão aí das fadas de novo. Mas foi um momento bonitinho ali, né? Que ela vai e fala, não, eu não sou fada. Eu só sou do futuro. Ai, gente, assim... Achei bonitinho eles ter contado pro menino Ian que a Claire do futuro e tal, abrindo o jogo pra ele, né? Só espero que eles façam isso pra Marcely e pro Fergus no futuro também, porque eu acho que a família toda devia saber, tá? Eu ainda fico batendo na tecla aqui de que eu queria mais da Marcely e do Fergus na série. Eu quero mais esses personagens, porque eu gosto muito desses dois personagens. A Marcely teve um grande destaque aqui na série, né? Nessa temporada. E eu quero mais dos dois nas próximas temporadas. Nisso a gente vê ali também o Ulysses, né? Que o Ulysses, ele tá fugindo por causa do que aconteceu lá com o advogado, né? O Ford. E ele tá fugindo porque é aquela coisa que eu falei na semana passada, né? Um negro matar um branco, independente da circunstância, ele vai morrer, porque é lei. Um negro não pode levantar a mão contra um branco. O negro não pode derramar sangue de um branco. A gente viu isso na temporada passada, o que aconteceu da forma mais bruta possível na temporada passada. Então, com Ulysses não iria ser diferente, independente se era para salvar a Jocasta ou não. Então, ele precisa fugir e o pessoal ele ajuda ele, né? E nisso a gente vê mais pra frente que ele acaba que vai viajar com o John Grey, né? E o John lá na Inglaterra vai deixar ele livre. O que eu tenho uma pergunta, lá nas Europa da vida, era costume ter escravo, gente? Porque quando a gente ouve muito falar sobre escravo, a gente ouve muito sobre as Américas, né? Eu, pelo menos, escuto muito sobre as Américas, né? Com esse lance de escravos e tal. Lá na Europa, tinha muito de ter a cultura deles de ter muito escravo também? Ou Ulysses vai chegar lá e enfrentar algum problema? Ou ele vai chegar lá e vai ficar de boa? Eu tenho esse questionamento, né? Preciso entender sobre, não sei. Mas a gente acaba também vendo que o Ulysses, ele é livre. Ele tem uma carta de alforria, né? Ele foi liberto pela Jocasta há muito tempo e ele escolheu ficar do lado da Jocasta, né? Por lealdade a ela. E eu gosto de pensar, na minha mente, que o Ulysses, ele ficou também porque ele viu que é uma oportunidade dele de dar um tratamento melhor para os outros escravos, né? Pelo menos eu quero acreditar nisso. Que ele já administrava ali as coisas em nome da Jocasta. Ele ajudava a Jocasta. E ele tá ali ajudando a Jocasta, sendo os olhos e meio que ajudando ela a administrar a propriedade dela. A coisa mais, assim, eu acho, humana que ele poderia fazer com os outros escravos era usar esse poder que ele tem para dar uma vida mais digna, com muitas aspas, para os outros negros ali, para os outros escravos. Que por mais que eles fossem e continuassem escravos, que é horrível, eles seriam escravos, mas uns escravos bem tratados, né? Então eu gosto de acreditar que Ulysses ficou ali por vontade, sim, por lealdade a Jocasta, mas também aos outros escravos, dando uma vida melhor para os outros escravos, né? Uma ajuda para os outros, né? Então gosto de acreditar que foi essa uma das razões dele ter ficado também na propriedade da Jocasta e não ter só ido embora. Mais uma coisa que não faz muito sentido, porque ele fala que a Jocasta liberou ele assim que o Cameron morreu. Só que a Jocasta só passou a administrar a propriedade depois que o Cameron morreu. Então, na minha cabeça, pelo menos,
até aquele momento ela não tinha essa lealdade. Os dois não tinham esse companheirismo todo. Porque até o Ulisses está ali como o braço direito dela, porque ela precisa de alguém para ser os olhos dela, né? Para ajudar ela a administrar. Mas até então o Hector tava ali, então... Como assim? Ficou meio confuso. Eu achei confuso, não sei. E nisso a gente volta com a história ali de Brianna e Roger conversar sobre voltar no tempo. Quer dizer, voltar pro futuro, né? Já que agora eles têm a certeza de que o filho deles podem viajar no tempo. Pode viajar no tempo. Eu tô muito triste com isso. Eu não vou mentir pra vocês. Eu estou muito triste, abalado psicologicamente, tá? Porque até então eu tava muito nervoso com essa história toda e tal. Só que eu tinha certeza no profundo do meu ser de que eles não viajariam. Chegaria ali em algum momento onde eles recuariam. Eles não iria de fato viajar, sabe? Eu não acreditei que isso era uma possibilidade. Diana, você me prometeu. Então eu não acreditei que isso seria uma possibilidade. Eu fiquei muito tenso deles conversando, batendo muito na tecla de voltar pro futuro, mas eu não acreditei nisso. Eu não comprei essa ideia. Eu tô confuso. Ai, Diana, você me prometeu. Então eles acabam ali chegando à conclusão de que sim, eles vão viajar no tempo. Que por mais que o Bonnet agora não seja uma ameaça, eles têm outras ameaças envolvendo a vida deles, envolvendo o filho deles. Então eles acham melhor ter que voltar pro futuro para dar uma vida melhor ali pro filho deles e ter um pouco mais de segurança. Nisso a gente vê também que o Ian, ele desperta esse interesse em voltar, né, em viajar pelas pedras. Só que a Claire acaba jogando um balde de água fria nele, falando que não vai estar rolando. Porque ele não teve pelo menos algum sinal de que ele poderia viajar pelas pedras, porque ele não sentiu o calor daquela pedra. Né? Aquilo ali seria um sinal para ele. E depois a gente vê que ele não escuta o barulho das pedras, né? Como os outros escutam. Então, é difícil, sabe? Ali o livro, quer dizer, a série começa o episódio falando que era outono de 72, né? Eu só quero ver uma coisa aqui, porque eu quero xingar com propriedade na hora que eu for xingar a Diana Gabaldon, né? Quando eu for falar do livro versus série. Que merda, gente. Achei que no livro 6 o que eu estava procurando, então... Diana, você vai me escutar no livro versus série, tá, querida? Só queria lembrar que o livro versus série sai hoje às 5 horas da tarde, tá, meu povo? Às vezes atrasa um pouco, é por causa da internet. Ou circunstâncias técnicas, né? Mas a programação é 5 horas da tarde, sai o livro versus série. Mas aí a gente vê, né, que o Ian, ele acaba querendo voltar, né, pro passado, né, querer atravessar as pedras por causa de uma coisa que aconteceu com ele, né, dá a entender que é uma coisa que aconteceu com ele enquanto ele estava com os Mohawks, né, os moicanos. E eu falei o que é que aconteceu com ele no livro versus séries do episódio 10. Então, se você tem interesse em saber logo o que aconteceu, lá no livro versus séries do episódio 10, eu falei na parte de spoiler do livro, né? Eu já deixei claro que aquilo ali era um spoiler do livro que até então não falou na série. Até esse momento não falou na série. Então, aquilo lá é por sua conta e risco, tá? Só tá no finalzinho do vídeo. No resto do vídeo eu falo sobre as coisas normais que aconteceram no episódio. Tem uma cena engraçada também, porque depois da noite caliente, né? Porque tem que ter uma noite caliente de Claire e Jamie, senão não é Outlander, né, meu povo? A gente viu ali que a Claire, ela pega um pouco de sêmen pega um pouco de espermatozoides do Jamie, né, e põe lá no telescópio. Telescópio não, gente, é microscópio. Pra ela ver isso, tem no livro também.
E, se não me engano, ele fica pegado com o sêmen dele. Acho até que ele pede a Claire pra enterrar eles, pra dar um enterro decente pros bichinhos. Que ele fica pegado. Se não me engano, isso acontece mesmo. Eu não lembro direito, não. Minha memória é ruim, gente. Foi uma cena engraçadinha aí pra gente ver, né? A gente vê ali também que a Roger mais a Brianna acaba comunicando pra todos, né? Que eles vão sim viajar pelas pedras dentro de um mês. E que deixou claro isso pra todo mundo, né? E nisso, Jamie acaba contando pra ela sobre o William. O que eu achei bacana, porque quando ela voltasse pro futuro, ela poderia pesquisar sobre o William, né? E ver o que aconteceu com ele ou não. Isso é uma coisa que eu achei legal dele ter falado, né? Dele ter dado essa informação a ela antes dela viajar pro futuro e sumir da vida deles. Achei bacana isso. Os dois teve essa conversa ali, ele contou sobre o William pra ela e ela ficou muito feliz dele ter dividido isso com ela e ficar sabendo que ela tem um irmão biológico pelo mundo, por mais que o irmão dela nunca saiba sobre ela. Eu espero muito que no futuro o William saiba sobre o verdadeiro pai dele, sabe? O William pode saber, gente, é só ele não revelar pra ninguém, né? Contar pra todo mundo, é só eles ficar na surdina, né? Chegar lá e falar, então, fiquei sabendo que você é meu pai, mas assim, vamos manter esse segredo? A gente pode ser pai e filho aqui, mas não é segredo. Precisa contar pra todo mundo, sabe? Eu acho que é isso. Agora, as cenas, né? Umas cenas que partiu o meu coração foi a despedida da galera. Porque a Brianna e o Roger começam a se despedir de todo mundo ali em Fraser's Ridge. Porque eles estão determinados a ir embora. Diana, você me prometeu! Eles estão determinados a ir embora, né? Então eles começam a se despedir de todo mundo ali. Assim, meu coração partiu muito nessas despedidas. Tá? A Claire correndo da Brianna é a coisa mais triste do mundo. Ver a Claire meio que correndo da Brianna pra não se despedir. Até chegar finalmente o momento. A gente viu eles se despedindo do Fergus e da Marcel. E a Marcel falando que ela é uma meio com irmã pra ela, cara. Você me prometeu, Diana. Eu achei a coisa mais fofa do mundo ela falando que a Brianna meio que se tornou uma irmã pra ela. E vai ter que se despedir agora. E a Brianna... Gente, a Brianna não queria ir, tá? Ela não queria ir. Eu senti isso no coração dela, que ela não queria ir. Por vários motivos, ela não queria ir. Mas ela acabou concordando em ir, porque ela prometeu isso pro Roger. Cara, Roger, eu gosto muito do Roger. Eu gosto muito dele, mas nesse momento... eu peguei um pouquinho de raiva dele, né? Porque ele que tá determinado a ir embora desse jeito... Novamente, no livro ele não tá? E é o que eu fiquei com raiva na série. Mas, né? Mas então a gente vê todo mundo se despedindo ali. Ela se despede do pai, ela se despede da Lizzie também, que é muito triste. A Lizzie achando que vai junto, tadinha. No começo eu fiquei confusa, ela falando, nossa, eu vou sentir falta do Germain, com aquela carinha redonda. As outras crianças, o que essa menina tá falando, gente? Como assim ela vai sentir falta? O filho da Brianna é o Germain, por que ela tá falando isso? Aí depois que a ficha cai, que ela fala, ela acha que ela vai junto. Só que não, amiga, você não vai. Aí ela fica triste, cara, e aí parte meu coração, gente, ver isso, cara. É muito triste. Ai, gente, tá doendo aqui dentro, tá doendo. Então, a Brianna finalmente se despede da mãe. As duas não falam muita coisa, as duas só se abraçam e choram. Eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu não estava preparado pra isso. Eu ainda estava achando que ia chegar um momento onde eles iam perceber que não queria ir embora. Achei a coisa mais triste a Brianna olhando pela janela e vendo
o Jeremiah brincando com o cavalo, né? E o vô dele, e ela falando, eu nunca tive avós. E o Roger falando, eu também não. E nem pais. E eu tô lá brigando, falando, gente, não tira isso do Jeremiah. Se vocês não teve, deixa ele ter, cara. Por favor. Gente, eu não estava preparada. Eu realmente achei que não ia acontecer. Que a série ia acabar com a pergunta, né? Eles viajaram ou não. E que no próximo episódio ia mostrar que eles não viajaram coisa nenhuma. Eu tô puto. Porque eles realmente foram e viajaram no tempo. Só que fica o questionamento, gente. Porque deu a entender ali de que alguma coisa deu errado. Alguma coisa nessa viagem deu errado, porque assim que eles levantam o Jeremiah, a melhor coisa... Gente, o Jeremiah, o ator que faz o Jeremiah, é a coisa mais fofa do mundo. Gente, ele é muito fofo, aquele menino. Ele é muito fofo. Ele é muito... E tem uns vídeos dele, assim, de bastidores, né? Que é a coisa mais fofa do mundo. Ele brincando com a Kaytrona, brincando com ele. E o Sam. Tem ele, mais a Sophie. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Eu tô apaixonada naquela criança, gente. Ele é muito fofo. E até na série, ele consegue ser fofo. Ele falando, vamos papai, vamos papai. É a coisa mais fofa. Ele entra, gente. Ele é bom ator, gente, que ele entra. Porque eu acho que a coisa mais difícil que deve ser é você ter que dirigir uma criança tão nova assim. E ele fala tudo, gente, que tem que falar. Ele falou da pedra. Aí lá quando eles estão indo pro círculo de pedras, ele falando com o Roger, né? Vamos, papai, vamos, papai. É a coisa mais fofa. Aí nisso, como eu tava falando, parece que deu ruim. Porque na hora que eles levantam ali a corda, na hora que eles acordam, eles olham assustados assim. Aí o Roger fala, que merda é essa? Eu tô com esperança no meu coração de que eles podem ter feito o quê? Uma viagem de 1 semana pro futuro. E continuado na mesma, sabe? Eles podem ter, sabe, adiantado assim umas 2 semanas, 1 semana, pra na hora que eles... Né, no episódio que vem eles aparecer, tá na treta da Claire sequestrada e tal. Eu tô torcendo muito que seja isso, porque assim, eu acho que a pedra sentiu no coração deles que eles realmente não queriam ir embora, que eles queriam ficar, e a pedra falou, não, eu não vou mandar vocês embora, eu vou adiantar vocês 2 semaninhas. 2 semaninhas, vou adiantar vocês, mas vocês vão continuar aqui. Eu quero que isso seja real, cara, porque eu não esperava que eles viajassem. Eu não esperava que eles viajassem no tempo. Eu vou falar real pra vocês, eu não tava esperando isso. Foi um choque pra mim eles viajar no tempo. Eu não tava esperando, de verdade. De verdade. Só um pequeno spoiler aqui. No livro 5 eles não viajam no tempo. Eu vou falar mais disso no livro versus série. Mas... Cara, eu não tava esperando real que isso fosse acontecer. Não tava. Então me pegou muito, muito de surpresa. Essa coisa deles ter viajado no tempo. Sabe? Mas alguma coisa deu errado ali porque eles falaram que merda é essa. E eu também tô querendo saber que merda é essa. O que pegou ali? O que aconteceu? E nisso, né, a gente vê ali da Claire sofrendo, né? Porque fala que se passou 2 semanas de viagem, né? De lá aqui. E ela já tá com saudade, né? Eu achei bonitinho dela ter pedido a Brianna pra fazer uns desenhos ali, uns retratos e deixar, né, de lembrança. E nisso eles seguem a vida deles. O Jamie recusa o convite pra entrar na milícia dos Browns. E aquilo dá ruim, porque depois de um tempo eles estouram a destilaria deles é muito longe, né? Eu pensei que fosse mais perto, ali descendo a rua, descendo o barranco da casa deles, é a destilaria. Mas é longe a destilaria deles. Então, eles explodem a destilaria deles, né? Pra chamar a atenção do Jamie e dos homens, pra eles irem lá. Enquanto outra galera vai lá e invade a casa deles e sequestram a Claire.
Cara, eu fiquei muito preocupada, porque isso não, pra mim é novidade, tá? Não sei o que vai acontecer daquilo ali. E outra, o murro que ele dá o cara dá na Marcel e ela cai igual uma tábua no chão. Cara, que violência! E o pior é que o bonitinho do German fica lá escondidinho assim, e depois ele vê o pai dele e fala: papai, mamãe não quer acordar. Ai, ô Tilanda, você quer brincar com o meu coração, né? Não sei se essa é uma trama do livro 6. Eu só sei que nada sei. Porque isso pra mim é novidade. Então o livro, o episódio acaba com o Jaime indo lá e acendendo a cruz de fogo pra reunir a galera pra poder ir salvar a Claire. Isso pra mim é novidade. Eu acho. Mas, gente, tem uma coisa no livro que acontece relacionada à queimada que eu não tô lembrando de jeito nenhum. De jeito nenhum eu tô conseguindo lembrar do que. Eu não tô conseguindo achar a página que isso acontece. Eu não tô conseguindo me lembrar, gente. Envolve queimadas na floresta, o Roger perdido, escravo livres e uma personagem que apareceu lá no começo volta. Então, eu não tô conseguindo lembrar e nem achar no livro isso. E isso tá me dando um nó na cabeça pra saber se tem relação a isso que tá acontecendo agora ou não. Mas, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse episódio. Eu estou com o coração partido pela viagem de Brianna e Roger, mas esperançoso de que a pedra pregou uma pressa neles, sabe? Porque eles viajou 2 semaninhas só. Bobear 1 dia e meio. Dou muito mais que isso, não. Mas que deu ruim naquela viagem ali, deu ruim. E eu espero que o ruim seja que eles continuam Eles continuam no passado. Eu não aceito, cara. Eu não aceito. Eu tô curioso pro episódio de semana que vem, gente. Eu tô curioso pro episódio de semana que vem. Sério, eu tô muito curioso do episódio de semana que vem, porque, cara, eu tô, sabe? O que eu achei desse episódio? Eu achei o episódio, se eu não tivesse lido o episódio, eu acho que eu teria gostado bem mais dele. Só que, quando lido o episódio é ótimo, né? Lido o livro, eu acho que eu teria gostado bem mais dele. Só que como eu li o livro, eu vi uma outra história, né? Eu vi outras coisas acontecendo, que na série eles deram uma mudada leve ou muito radical. Eu ainda fico com um pezinho atrás em relação a muitas coisas que acontecem na série. Sabe, o rumo que a série tá tomando. E é um medo que eu tenho real, porque quando Game of Thrones, falando sobre o distanciamento, tem algumas séries aqui, por exemplo, Game of Thrones e Shadowhunters, quando essas 2 séries se distanciaram dos livros, né, e partiram para uma outra temática, uma outra linha do tempo, uma outra realidade, a série desenrolou pessimamente. Muita coisa ficou confusa, muita coisa ficou ruim, Shadowhunters principalmente. Então eu fico muito confuso, sabe, em relação ao rumo que a série vai tomar com esse monte de mudança. Eu sei que algumas coisas aqui eles adiantaram do outro livro, porque o outro livro é gigantesco, tá? Mas, cara, não precisava, sabe? Acho que 13 episódios de 1 hora dá pra você contar tranquilamente o que acontece naquele livro. Não precisava trazer coisas pra cá, porque eu tomei muito spoiler. Eu tô puto com isso, que eu tomei muito spoiler do livro 6. Que eu deixei pra me ler o livro 6 quando eu acabasse a temporada, porque eu não queria que misturasse acontecimentos do livro 6 com acontecimentos do livro 5 na minha cabeça, porque eu tenho uma memória péssima. Então, eu fazer livro versus série e falar coisas que aconteceu no livro 6, pensando que aconteceu no livro 5, é a coisa mais que ia acontecer na minha cabeça. Então, eu preferi ler o livro 6 depois que a temporada acabasse, porque assim eu ia ficar livre de ter o pensamento de... Isso é no livro 5 ou no livro 6? Porque com certeza ia acontecer na minha cabeça. Então, eu esperei, sabe? Eu escolhi esperar e acabei tomando um monte de spoiler. Tomei um monte de spoiler. A morte do Bonnet, pelo que eu vi, parece que acontece no livro 6. Esse sequestro da Claire, provavelmente livro 6. Então,
Eu tô muito confuso sobre as situações que a série vai tomar. Assim, se a série for só adiantando coisas, né, mas continuar assim, com a essência do livro, o mais fiel possível, beleza, sabe? Só me avisa pra eu poder começar a ler o outro livro, pra me ter, né, não pegar spoiler. Mas, cara, eu achei muito... Esse livro aqui destoou muito do que acontece no livro, sabe? Destoou muito e a gente vai conversar sobre isso no livro versus série que sai daqui a pouco. Mas assim, eu gostei muito do episódio. Eu achei o episódio super bem dirigido, muito bem escrito, né? Diana, ela arrasa. As atuações ali eu achei muito boas, porque eu sofri junto com eles na hora de despedir da galera, sabe? Então, eu gostei muito do episódio. Eu só tô meio preocupado com as mudanças que estão acontecendo. É essa a preocupação que eu tenho. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o Lord John, ele falou que vai voltar pra Inglaterra e que provavelmente vai demorar muito tempo pra ele aparecer. Será que o Lord John não vai aparecer na 6ª temporada? Eu gosto do Lord John. Mas, gente, assim, esse coração... Essa temporada tá sendo, assim, muito legal pra mim, porque é uma temporada que eu consegui ler o livro antes de ver a série. Porque eu comecei a ler... Não me julguem, gente, mas eu já falei isso aqui antes. Eu comecei a ler os livros do livro 4, porque eu só queria ver o que vai acontecer na 4ª temporada. Então eu já peguei o livro 4 pra começar a ler e tô seguindo daí. Eu ainda vou voltar e ler o livro 1, 2 e 3. Eu ainda vou fazer isso. Mas eu ficava com muita coisa na cabeça de o que vai acontecer na 4ª temporada. Então eu acabei pegando o livro 4 pra me ler, pra me descobrir o rumo que a série tá tomando. Só que como o meu livro chegou muito atrasado, que foi naquela época da Saraiva tava em crise, tava atrasando tudo. Eu tinha comprado o meu livro em setembro, eu acho. Acho que comprei no final de setembro. Foi chegar só lá no começo de dezembro ou no final de novembro, alguma coisa assim. Eu sei que a série já tinha começado. Então, eu tinha que tentar acompanhar a série lendo, sabe? Só depois do hiato que a série teve na metade dela que eu consegui passar os acontecimentos da série para os livros. Mas essa tá sendo uma experiência totalmente nova pra mim, porque eu já li todo o livro e agora eu tô vendo a série, eu não tô lendo os dois juntos. Ao mesmo tempo é uma experiência muito legal, porque eu já sei o que vai acontecer. Ao mesmo tempo eu já fico confuso, porque minha memória é horrível. Então eu esqueço com facilidade as coisas. Eu lembro de momentos chaves, momentos importantes, mas eu esqueço do resto. Isso acontece muito na minha cabeça, gente. Minha memória, ela é péssima. Tanto que eu falei pra vocês, eu lembro de que acontece alguma coisa, uma queimada na floresta, o Roger perdido, escravos reunidos, mas eu não lembro a circunstância daquilo ali. Então, minha memória, ela é péssima, real. Real. É por isso que eu uso post-its nos meus livros. Então, meu povo, eu só queria dizer que eu gostei muito desse episódio de verdade, tá? Eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, pro final da temporada. Eu tô com muito medo também da próxima temporada atrasar por causa do corona, né? Já que eles já deviam estar gravando a 6ª temporada, mas por causa do corona tudo tá atrasado. Então fica aí o nosso questionamento, né? O que vai acontecer com a série? Ela deve sair no final do ano, igual a 4ª temporada. E eu vou sofrer com isso. Sofrer muito. Bom, meu povo, no mais é isso, tá? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse episódio, tá bom? Esse vídeo foi o maior de toda a temporada, né? Que eu tô aqui comentando. Mas acontece, gente. Provavelmente o próximo também eu vou falar muito. Então fica ligado. Então, no mais é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal com seus amigos que gostam de Outlander. Ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Até daqui a pouco, gente. Tchau.